Amém, queridos irmãos? Chegamos à terça-feira, terceira semana. Nessa terceira semana, o título geral é Em Betânia estão os que amam Jesus. E o título da terça-feira, O Deus Triuno habita em nós. O versículo, Romanos 8:9, que diz: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. E obrigado, pois hoje o Senhor habita em nós. Nós não andamos mais pelas coisas da carne, não somos mais escravos do pecado, pois temos a lei do Espírito e da vida que nos liberta, que nos traz a verdadeira paz, que nos faz viver na Tua presença. Hoje o Senhor está dentro de nós e nós estamos dentro do Senhor. Estamos em Cristo e Cristo está em nós através do Espírito. Por isso, Senhor, nós te adoramos, nós te louvamos, te damos toda a glória por tua obra perfeita. Tua morte na cruz satisfez todas as exigências com relação à justiça de Deus, para que nós fôssemos comprados, para que nós pudéssemos ser um povo de Deus, para que nós pudéssemos ser reunidos em um só corpo. Obrigado, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez. E hoje em nossas vidas nós percebemos o teu guiar. Nós somos o teu povo, nós somos o teu rebanho, as tuas ovelhas. O Senhor é o nosso bom e supremo pastor, que tem nos guiado a águas de descanso, a pastos verdejantes, que mesmo num caminho de dor e de sofrimento, nós podemos olhar para o Senhor, aquele que sofreu muito mais do que todos nós. Nós podemos olhar para Ti e ver que o Senhor está à nossa frente. Obrigado, Senhor. Obrigado por tamanha misericórdia, por tamanho amor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título desta terça-feira é O Deus Triuno habita em nós. Antes de tocar nesse ponto, veja o que acontece no final do capítulo 11 de João. Então, o Senhor havia ressuscitado Lázaro com várias pessoas como testemunhas. Isso fez com que muitas pessoas crescem em Jesus. Isso está no versículo 45 do capítulo 11. E no versículo 46 diz assim: Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. O normal, irmãos, é depois que os fariseus, que a liderança judaica, recebessem essa notícia de que Jesus ressuscitou Lázaro com testemunhas, comprovadamente Lázaro estava morto, após 4 dias de sua morte, você tem que se render. Não há mais o que falar, o que contestar. Porque uma coisa é você ter dúvidas, outra coisa é o dolo. O dolo ultrapassa a dúvida. Você não quer ouvir a verdade, você não quer enxergar a verdade. E é isso que acontecia com a liderança dos judeus. Então, quando eles receberam essa notícia, veja o versículo 47. Aliás, 47 e 48. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o Sinédrio. Para lembrar, o Sinédrio era como se fosse a mais alta linha de justiça, como se fosse o STF, hoje, falando em linguagem de hoje, para a liderança judaica. Então eles convocaram o Sinédrio e desse Sinédrio, Nicodemos fazia parte. E aqui vai aparecer uma outra pessoa, alguém chamado Caifás. Então veja, os fariseus convocaram o Sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que esse homem opera muitos sinais? Quer dizer, veja, eles reconheceram que Jesus é quem estava operando muitos sinais. Então a partir daqui você não tem mais argumento, você enxergou. Agora, olha o versículo 48. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Veja, aqui você percebe qual é a razão de tudo. Eles não queriam perder a sua posição. Eu vou ler aqui na página 43, vou ler a partir do segundo parágrafo, e você vai entender melhor
o sentimento desses religiosos, desses líderes judaicos, mesmo enxergando claramente que o Senhor operava sinais reais. Então veja, página 43, segundo parágrafo. Se os líderes judeus tivessem aceitado o Senhor Jesus como Cristo, todos seriam salvos por ele. Mas estavam mais preocupados com sua posição na política, na liderança, nos privilégios e no poder. O Império Romano, que os dominava naquela época, permitia que os líderes judeus governassem a Judéia, conforme o interesse de Roma. Portanto, se mantivessem a ordem entre os judeus, suas posições de liderança perante o Império Romano estariam asseguradas. Essa era a real preocupação dos principais sacerdotes e fariseus. Infelizmente, ao longo de toda a história da Igreja, houve muitos que buscaram mais os próprios interesses, a manutenção de privilégios e sua estrutura de poder. Isso ocorria no governo da Judéia e ocorre também no governo do povo de Deus na Igreja. Alguns líderes habituaram-se a uma estrutura de poder, alcançando uma posição onde são ouvidos e recebem atenção e honra. Facilmente, então, tornam-se obreiros que trabalham por interesses próprios e não pelos interesses do Senhor. Por isso, precisamos conservar nosso coração sempre limpo e puro. Não estamos aqui buscando privilégios, glória própria, fama, popularidade ou estrutura de poder. Que o Senhor nos governe e realize sua vontade por meio de sua igreja. Irmãos, aqui fica muito claro. E vamos tomar isso para nós. Isso aqui é como uma fortaleza. E a gente tem falado bastante sobre isso, né? Essas fortalezas, que muitas vezes vêm do nosso interesse próprio nas situações, mesmo que as coisas estejam claras, a gente insiste, não é esse o caminho, não, esse não é o Cristo, não, essa palavra não é a palavra de Deus. Isso por quê? Porque há interesses próprios por trás. Então, para aqueles sacerdotes, para aqueles fariseus, aliás, para a parte do povo que eles enganaram, Jesus não era o Cristo. E essas pessoas talvez nunca tenham tido a oportunidade de receber a salvação. Talvez mais à frente, sim. Veja, por exemplo, que em Lucas, salvo engano, em Lucas, que é contado que mesmo com as provas de que Jesus havia ressuscitado, os sacerdotes subornaram os guardas para dizer que, na verdade, os discípulos de Jesus vieram, tiraram a pedra e levaram o corpo dele para contar que ele havia ressuscitado, e essa história era corrente entre os judeus. Talvez até hoje, né? Na palavra diz que até aquele momento em que a carta foi escrita, essa história era corrente. Então veja, irmãos, nós precisamos realmente pedir ao Senhor, com humildade, que Ele tenha misericórdia de nós e abra os nossos olhos para nós enxergarmos o seu plano, aquilo que está na sua palavra, o sentido espiritual. Por quê? Porque ali, veja, o Senhor, na sua infinita misericórdia, Ele ainda dá uma oportunidade. Mesmo naquela reunião do Sinédrio, veja o que acontece. O versículo 49 diz: Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: Vós nada sabeis. Veja, é o Senhor advertindo, porque aqui vai mostrar que ele profetizara. E eu repito, profetizar não é você falar do futuro. O profetizar na Bíblia é você falar por Deus. E aqui foi o que Caifás fez. Então ele disse: Vós nada sabeis, versículo 49 e 50. Nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Então, irmãos, veja, na cegueira deles, eles estavam desconsiderando que o Antigo Testamento, que até então era a palavra de Deus somente, não é? Hoje nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Eles então ignoravam tudo que o Antigo Testamento falava a respeito de Cristo, por causa das suas posições, por causa daquilo que eles tinham. Versículo 51. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matá-lo.
Então veja, não adiantou. Aqui uma pessoa falou por Deus, os sinais estavam claros, mas a teimosia humana, principalmente quando ela está ligada a isso, a querer coisas para si, em benefício próprio, ela, entre aspas, venceu. E a gente sabe, na verdade, está tudo debaixo da soberania de Deus, porque de fato era para que Jesus fosse crucificado. Mas isso é uma lição para nós, irmãos. Não vamos permitir que essas coisas tomem conta da nossa vida também. E o resultado da morte e ressurreição de Cristo foi que não só os nossos pecados foram perdoados, foram lavados, nós fomos comprados de volta a Deus, acabou a inimizade, mas que também o Senhor Jesus, que é o próprio Deus, o Deus triuno, entrou em nós e hoje faz morada em nós. Muitos acham que simplesmente o Pai está no céu, o Filho está no céu e é o Espírito Santo que habita em nós como se eles fossem separados. Mas eu vou ler um trecho aqui do Alimento Diário, em alguns versículos, que vão mostrar que, na verdade, irmãos, o próprio Deus, o Deus triuno, ele está dentro de nós, que também está nos céus, e também está em todos os lugares. Mas antes da obra de Cristo, da morte e ressurreição de Cristo, isso nunca havia acontecido. Então veja só, página 45, segundo parágrafo. Há muitos anos conversei com um famoso mestre da Bíblia. Ele acreditava que Cristo hoje está no céu, junto ao Pai, e que aquele que habita em nós é o Espírito Santo, mas como um mero representante de Deus. Perguntei-lhe se ele acreditava que Cristo habitava nele de fato, não só por meio de um representante. Ele respondeu que não. Veja, irmãos, isso é um total desconhecimento do que a palavra diz. É tentar interpretar a palavra de acordo com o nosso raciocínio lógico. Veja, vou continuar lendo. Eu então lhe mostrei esse versículo, Romanos 8, 9, e depois o versículo 10 e 11. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quem habita em nós é o próprio Espírito de Deus, e também o Espírito de Cristo. Afinal, temos dentro de nós o Espírito de Deus ou o Espírito de Cristo? O Deus triuno habita dentro de nós. É necessário crer exatamente naquilo que está escrito aqui, da maneira como está escrito aqui. Olha o versículo 10, Romanos 8, 10. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Quem está em nós é o próprio Cristo, não somente um representante de Deus, mas o próprio Senhor Jesus. Então, quando você fala do Deus triuno, você não pode separar. O Pai está no trono, o Filho está do lado dele e o Espírito está dentro de nós. Aí você separou. Isso com relação às pessoas, mas Deus ele não são três deuses, é um Deus só. Em essência, um Deus só. E três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso o termo Deus triuno. E isso é um mistério para nós, porque nós não entendemos como isso pode acontecer. E também, às vezes as pessoas pensam assim, ele é Deus, mas às vezes ele se manifesta como Filho, às vezes como Espírito. Não, isso está errado. A Bíblia nos mostra que Deus é um e três pessoas. E essas três pessoas são coinerentes, coexistentes. Então, não há separação. Não há uma hora ele é isso, outra hora ele é aquilo. Não. E eu sei, é difícil entender a doutrina, por isso que a gente não usa muito a mente para entender isso. Nós cremos no que a Bíblia fala. E você viu, por exemplo, 2 versículos. No versículo 9 fala três espíritos, entre aspas, né? Fala do Espírito, o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo. É o Deus triuno. Ele diz, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, naquela época, essa doutrina era muito clara para a igreja. Depois é que
heresias começaram a entrar separando a Trindade, muitas vezes separando até o Filho da própria divindade. Mas como nós vemos na Bíblia, irmãos, a realidade é que nós temos dentro de nós o próprio Deus triuno. Está muito claro aqui. E em versículo 10 ainda diz: se porém Cristo está em vós. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E aqui ainda, versículo 11, eu não li. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Quem ressuscitou Jesus dentre os mortos? O Pai. Então tá vendo? Esses 3 versículos mostram que o Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo, habitam em nós. O que não significa que o Filho não esteja sentado à destra do Pai, que o Pai não esteja no trono. Isso quer dizer, irmãos, que a Trindade é um mistério que a nossa mente humana limitada não entende, mas que o nosso espírito pode receber e que o nosso coração pode crer através da fé. E isso é para nós ficarmos muito alegres, porque onde quer que nós estejamos, Deus está conosco. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.